Olá, o tema desse vídeo é o nome do nosso Criador e a sua verdadeira pronúncia. Com todo respeito a você e a fé que você professa, dirijo-lhe a seguinte pergunta. Você sabia que o nome do nosso Criador, composto pelos 4 caracteres Yud, Re, Vav, Re, ou Yud, Rei, Vav, Rei, é citado quase 7.000 vezes no Tanar, que é o Velho Testamento hebraico, e mais de 230 vezes na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento hebraico. Então, para aqueles que não conhecem, esse é o Tanar hebraico, onde ocorre o nome quase 7.000 vezes, né? E essa daqui é a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento em hebraico, né? Aqui está a versão que fala o Novo Testamento hebraico, da Brit Hadashah. Você sabia também que o próprio Criador disse em Êxodo 3,15 que Yud Re Vav Re é o seu nome eterno e que através dele ele seria lembrado de geração em geração, fazendo-se desse nome imutável o carro-chefe das Sagradas Escrituras? Pois bem, desde Gênesis 2,4 até Apocalipse 22,6, esse nome eterno está preservado até hoje nas escrituras hebraicas. Porém, os israelitas, por convicções religiosas, deixaram de fazer o uso de sua forma oral e, habitualmente, ao se depararem com a sua forma gráfica em suas leituras, eles simplesmente pronunciam a palavra Adonai, cuja tradução é Senhor Todo-Poderoso. E a consequência desse costume judaico foi que a pronúncia verdadeira do nome do nosso Criador tornou-se um segredo, o qual está sendo revelado nesses últimos tempos tão somente a quem o nosso Pai Celestial prover. Mas qual é o verdadeiro motivo desse nome tão sagrado não ter sido incluído na grande maioria das Bíblias Sagradas em português? Mas antes de adentrarmos nesse tão nobre e polêmico assunto e responder à pergunta acima, quero apresentar-me. Meu nome é Josmar Dias Tomás da Silveira, sou pesquisador bíblico, teólogo, autodidata e proclamador das boas novas de salvação, e autor das versões bíblicas, as Imaculadas Escrituras, é esse exemplar aqui. Também autor da Bíblia Dalet, primeira edição, capa mole, né? Também da segunda edição da Bíblia Dalet, que é esse exemplar com capa dura. E também do Dicionário Bíblico Onomástico Etimológico, que é esse exemplar que traz todos os nomes bíblicos na sua forma hebraica, na sua forma grega, latina e portuguesa. E também o significado de cada nome e suas referências. E os principais nomes, eu trago também a composição de cada um deles. Já de antemão, quero deixar bem claro que a finalidade deste estudo é meramente informativa. Portanto, não é minha pretensão convencer e nem tampouco ofender ou desmerecer a sua fé, pois a verdade dos fatos, por si só, já cuida em colocar cada coisa no seu devido lugar. A parte que me compete é apenas colocar os pingos nos is
E de posse desse livre-arbítrio, cabe a você refletir sobre o assunto em pauta e tirar as suas próprias conclusões. Pois bem, vamos à verdade dos fatos. Usarei como parâmetro deste estudo o Tanar, esse exemplar que eu já mostrei é o Tanar. Também usarei a Berit Hadashah, que é o Novo Testamento em hebraico. Também usarei a Septuaginta grega, que é a tradução do hebraico para a língua grega, que foi realizada por volta dos anos 285 a 150 a.C. Também usarei o Novo Testamento grego e também a Bíblia Sacra Vulgata, que é a Vulgata Latina, que é a tradução da Septuaginta grega e do Novo Testamento grego, e gerou a Bíblia Sacra Vulgata. E também a Bíblia Sagrada Tradicional em português, que é uma tradução da Vulgata Latina, e essa é uma versão muito usada pelos evangélicos, né, na sua grande maioria. Mas atualmente, muitos internautas divulgam nas redes sociais que foi a Igreja Católica Romana que removeu das Escrituras o nome do Pai, o nosso Criador. Porém, isso não é verdade. Sei que eles defendem essa linha de pensamento por ignorância, mas analise comigo. Como removeriam um nome que nunca foi incluído na tradução grega Septuaginta, nem na Vulgata Latina e nem nas versões portuguesas? O que aconteceu de fato foi o seguinte: por volta dos anos de 285 a 150 a.C., quando nem ainda se cogitava a ideia de que um dia surgiria a Igreja Católica Romana e suas ramificações protestantes, evangélicas e pentecostais, e nem tampouco se falava em judaísmo, nem islamismo. Então, o rei do Egito, chamado Ptolomeu Filadelfo II, ordenou a 70 escribas israelitas da linhagem de Levi, helenizados, os quais residiam em Alexandria, a que traduzisse o Tanar hebraico para a língua grega, gerando a Septuaginta, chamada também de versão dos 70. Era o anseio do rei ter em seu acervo uma versão das Sagradas Escrituras em grego koiné, pois naquele tempo existia na cidade de Alexandria uma das maiores bibliotecas do mundo, contendo, segundo os relatos históricos, cerca de 450 a 500 mil livros. E o grego koiné era a língua mais influente da terra naquela época. Coincidência ou não, mas o grego koiné, que é o grego bíblico, teve o seu apogeu cerca de 300 anos antes de Cristo a 300 anos depois de Cristo, abrangendo justamente o período em que foi realizada a Septuaginta e o Novo Testamento grego, respectivamente. E ao gerar essa versão grega, os 70 não incluíram nela o nome do nosso Criador, composto pelos 4 caracteres Yud, Re, Vav, Re, conforme eu já mostrei aqui, né? Então, os 70, ao gerar a Septuaginta, eles não incluíram o nome do nosso Criador, composto pelos caracteres Yud, Re, Vav, Re, nem na sua forma gráfica hebraica e nem na transliteração. Então, ao invés disso, eles retiveram no texto hebraico o nome e, em seu lugar, na tradução Septuaginta, eles usaram a palavra grega Kyrios,
que quer dizer Senhor. O referido nome aparece pela primeira vez em Gênesis 2:4, sendo citado cerca de 6.828 vezes só no Velho Testamento. E é de extrema relevância esclarecer que, ainda que as escrituras hebraicas tenham sido traduzidas para a língua grega, isso não significa que houve participação dos gregos na realização desta obra. Portanto, qualquer associação dos mesmos na realização da Septuaginta não procede e é pura especulação de caráter depreciativo. Vale esclarecer que o uso de Kyrios no lugar do nome Yud-He-Vav-He na versão grega não foi uma tradução nem uma transliteração, mas sim uma substituição proposital de cunho ideológico e estratégico, visto que o propósito dessa substituição era reter o nome no texto hebraico para que fosse oculto aos demais povos da terra, tanto a sua grafia quanto a sua pronúncia. E o pior é que essa substituição é gramaticalmente ilegal, porque Kyrios não equivale ao nome do nosso Criador Yud-He-Vav-He. É visível e incontestável a gigantesca incompatibilidade entre o nome próprio Yud-He-Vav-He, cuja pronúncia é Yahweh, e o pronome de tratamento Kyrios, que traduzido é Senhor. Pode-se dizer sem medo de errar que, nesse caso, os 70, sob a mentoria de Satã, foram usados como seus instrumentos para ocultar o nome sagrado do nosso Criador. Os eruditos bíblicos sabem que esse suposto erro foi proposital e estratégico. Na verdade, é uma jogada sutil e sorrateira que o inimigo usou para esconder atrás de uma cortina de fumaça uma trama cruel e devastadora. E como de fato o nome do nosso Criador não foi incluído na tradução grega Septuaginta e nem no Novo Testamento grego, então, obviamente, não teria como ele ser repassado para a Bíblia Sacra Vulgata, ou seja, para a Vulgata Latina, e nem para as futuras traduções oriundas do latim. Então, para dar continuidade à trama que o inimigo articulou, então, por volta dos anos de 382 a 384 depois de Cristo, um papa chamado Damaso I ordenou a um bispo chamado Eusébios Sofrônios Hierônimos, conhecido como São Jerônimo, a que traduzisse a Septuaginta e o Novo Testamento grego para o latim, gerando a Bíblia Sacra Vulgata, conhecida como Vulgata Latina. E assim Jerônimo traduziu o termo grego Kyrios pelo seu equivalente latim, que é Dominus, e por causa disso muitos, por falta de sabedoria e de entendimento, depreciam e amaldiçoam a pessoa de Jerônimo. Mas naquele tempo a ordem dada por um papa era como a palavra de um rei. E ai de Jerônimo se não cumprisse a ordenança dada pelo Papa. Se ele assim não o fizesse, certamente a sua cabeça rolaria. E assim Jerônimo fez somente o que deveria ser feito em seu tempo. E tenho certeza que qualquer um de nós que estivesse no lugar dele, teríamos feito o mesmo. E, consequentemente, já na era moderna, ao se traduzir a Vulgata Latina para a língua portuguesa, os tradutores traduziram o termo latino Dominus pelo seu equivalente em português, Senhor. Portanto, todas as vezes que você se deparar em suas leituras bíblicas com o termo Senhor na forma versal versalite, saiba que nesse lugar nas escrituras hebraicas até hoje está o nome Yud-He-Vav-He, que se lê Yahweh. Então vou mostrar para você a forma Senhor na forma versal versalete, que é uma forma maiúscula, né?
para que você saiba que nesse lugar, no texto original, está o nome do nosso Criador. Eu vou pegar aqui para te mostrar. Então essa é a forma Senhor na forma versal, versalete, onde tem um S maiúsculo maior, o restante da palavra também é maiúsculo, mas porém menor do que o primeiro S. Então todas as vezes na sua leitura que você se deparar, não em todas as versões, mas na maioria delas, quando você se deparar com o Senhor dessa forma, no texto hebraico está o nome original, né, que foi substituído na Septuaginta, né, o nome Yud Vav He foi substituído pela palavra Kyrios, né, pela palavra grega Kyrios. Então, na Septuaginta foi substituído por Kyrios, né, e Kyrios foi traduzido na Vulgata por Dominus, né, por Dominus, e por isso chegou em nossas mãos, na maioria das versões portuguesas, a forma Senhor, que é inversal versalite. Saiba também que o uso do termo Senhor grafado na forma versal versalite não é simplesmente por acaso, mas sim ele tem como finalidade distinguir da forma Senhor proveniente, na maioria das vezes, da palavra ou da tradução da palavra hebraica Adon. E no próprio prefácio da Bíblia João Ferreira de Almeida, explica que no lugar da palavra Senhor, grafada em versal versalete, no texto hebraico está o nome Yud He Vav He, que se pronuncia Yahweh. Então, no prefácio dessa Bíblia aqui, ó, versão Almeida, revista e corrigida, edição de 1995, aqui no prefácio dela fala claramente que no lugar da palavra Senhor, no original, está o nome do nosso Criador. Você pode dar um zoom que você vai ver aqui no prefácio dela essa explicação. Então essas provas escriturísticas legais jogam por terra a teoria conspiratória de que foi a Igreja Católica Romana que removeu da Bíblia o nome do nosso Criador, mascarando também aqueles que dizem que a origem da palavra Senhor na Bíblia vem de Baal. É importante esclarecer que Senhor é apenas um dos significados do nome Baal. Lembrando que Baal tem como significado não somente Senhor, mas também marido, amo, dono, proprietário, possuidor. Então agora eu lanço a pergunta que não quer calar. Se todos estes qualificativos são significados do nome Baal, por que então os sensacionalistas da internet demonizam somente o pronome de tratamento Senhor, usando-o como bode expiatório? E como fica as demais palavras que também são significados do nome de Baal? Agora que ficou esclarecido escrituristicamente que o termo Senhor, grafado na forma versal versalite, existente nas Bíblias Sagradas em português, é resultante da substituição fraudulenta do nome Yud He Vav He pelo termo grego Kyrios, quando se traduziu as escrituras hebraicas para a língua grega, gerando a Septuaginta. Então, prosseguindo, quero fechar com chave de ouro esse estudo, apresentando as provas cabais de que a única e verdadeira pronúncia dos 4 caracteres Yud, He, Vav, He é irrefutavelmente Yahweh. Mas antes de apresentar o desfecho final, eu te convido à seguinte analogia. Se o nome do nosso Criador fosse realmente um tetragrama sagrado impronunciável,
composto somente por consoante, cuja transliteração para o alfabeto universal seria YHWH, então haveria necessidade do nosso Criador proibir o ser humano de pronunciá-lo em vão? Porventura tem como pronunciar algo que é impronunciável? Ou seria o nosso Criador incoerente ao ponto de criar para si um nome impronunciável e contradizer a si mesmo ao proibir que alguém o pronuncie em vão? Cadê a racionalidade daqueles que dizem cegamente que o nome do nosso Criador é impronunciável? A verdade é que o nome do nosso Criador, composto pelos 4 caracteres Yud, Re, Vav, Re, nunca foi impronunciável e jamais perdeu a sua pronúncia original. Os israelitas o deixaram de pronunciar por convicções próprias, e essa decisão tomada espontaneamente por eles não veio do alto. Os 4 caracteres Yud, Re, Vav, Re produzem o som de 4 vogais, formando 4 sílabas, e juntas formam a pronúncia sagrada Yahweh. A teoria insana de que o hebraico antigo é composto por 22 consoantes é terrena, animal e diabólica. Não existe nenhum idioma na face da terra que seja pronunciável sem o som de vogais. Aos que defendem a ideia de que no hebraico antigo não tem vogais, eu lanço o seguinte desafio. Me apresentem pelo menos uma palavra ou um nome em que o Aleph, o Yud ou o Ain tenham sido usados como consoantes. Na verdade, nas palavras e nos nomes, certas vogais, mesmo não possuindo ali a sua representação gráfica, porém oralmente, elas já vêm inclusas junto às consoantes. Vamos tomar como exemplo o nome hebraico de Adão. Adão em hebraico é grafado pelos caracteres Aleph, Dalet e Men Sofit ou Men final. Vou mostrar para você aqui a escrita do nome Adam. Então aqui está o nome Adam em hebraico. Aleph, Dalet e Men Sofit ou Men final. Então, no hebraico, sem os sinais massoréticos, o Aleph equivale à vogal A, o Dalet equivale à vogal D, e incluso ao Dalet vem oralmente o som da vogal A. Então forma a sílaba Da. E esse é o M final, é o Men Sofit. Então se lê Adam. Então não há necessidade de vogais grafada, ou seja, escrita para que haja aqui o som da vogal A junto ao Dalet. Então essa ideia de que no hebraico antigo não existia vogais, isso é uma falácia absurda. Aqui está a comprovação. Se você pega o texto hebraico, quando você se deparar com o nome do primeiro homem, você vai ler Adam. Ainda que não exista aqui junto ao Dalet a grafia ou a representação gráfica da vogal A, mas ela está inclusa aqui, ó. Então isso joga por terra essa teoria satânica de que no hebraico não existe vogais. Agora que você já está ciente de que o nome do nosso Criador não é impronunciável e que o suposto tetragrama sagrado YHWH, por não dar entonação fonética, não representa os 4 caracteres Yud, Re, Vav, Re, assim sendo, vamos em busca das provas das verdadeiras pronúncias dos 4 caracteres Yud, Re, Vav, Re. Devido ao fato do nome do nosso Criador em sua forma plena não ter sido incluído na Septuaginta, consequentemente não se encontra a transliteração dos 4 caracteres Yud, Re, Vav, Re juntos na versão grega.
Isso significa que ele foi transliterado por partes ou de forma parcelada. Essas partes ou parcelas são os elementos divinos relativos ao nome Yud-He-Vav-He, contidos na composição dos nomes hebraicos chamados teóforos ou teofóricos. Esses elementos, na forma de um bigrama ou de um trigrama, são usados na composição dos referidos nomes, às vezes como prefixo ou às vezes como sufixo. E esses elementos são os resquícios do nome Yud-He-Vav-He, existente na tradução grega Septuaginta, e por meio deles é possível resgatar a pronúncia completa do nome Yud-He-Vav-He. O inimigo tentou ocultar a pronúncia do nome eterno, mas ele não consegue ocultar as pontas da laçada. E por assim dizer, a junção dos resquícios do nome Yud-He-Vav-He existente nos nomes teóforos ou teofóricos é o fio da meada que permite a restauração completa da pronúncia do nome Yud-He-Vav-He. Então vamos iniciar a nossa busca pelas pronúncias do primeiro e do segundo caractere do nome eterno através dos referidos resquícios. Os dois primeiros caracteres do nome Yud-He-Vav-He, que é o Yud e o He, têm suas pronúncias preservadas na palavra Aleluia. Aleluia é uma palavra hebraica muito conhecida, a qual é incessantemente pronunciada no mundo inteiro. Ela é uma prova incontestável de que o Aleph e o Re, do nome Yud-He-Vav-He, ao ser transliterado, se limitam tão somente em duas letras no grego, que são representadas pelo iota e o alfa, e da mesma forma por duas letras em latim, que são representadas pelo um i latino e por uma vogal A, e igualmente por duas letras em português, isto é, por um i português e por uma vogal A, respectivamente, conforme apresento as imagens aqui. Então, vou mostrar agora a imagem da palavra aleluia, escrita em hebraico, grego, latim e português, para que você saiba que qualquer um desses idiomas ela se limita em apenas dois caracteres em hebraico, duas letras em grego, duas letras em latim e duas letras em português, e nada além disso. Porque muitos colocam um H depois da palavra Iá, ou da palavra aleluia, né? Mas isso, na verdade, não existe. Aqui está a forma grega da palavra aleluia. No finalzinho está o Iá, representado por um iota e um alfa, respectivamente. Então, aqui está a transliteração da palavra grega aleluia, né, a transliteração, e aqui está em português, né? Então, vou mostrar também em latim. Em latim, a palavra aleluia escreve dessa forma. Pode ver que no final está preservado Iá, em latim, né? Representado apenas por duas letras, que representam os dois caracteres Yud e o Re. E da mesma forma, em português, está no final Iá, representando a sua forma original no hebraico, que é Yud e o Re. Nada além disso. Não existe H no fim da palavra aleluia, quando a transliteração é feita dentro das regras gramaticais. Então vamos prosseguir o nosso estudo. Mas alguém pode dizer que esses dois caracteres têm o som de A somente quando empregado como sufixo. E é aí que muitos se enganam. Então, como prova de que o Yud e o Re, do nome Yud-He-Vav-He, tem a fonética IA também quando é usado como um prefixo, né?
eu apresento o nome hebraico Yadai, citado em Esdras 10:43, que ao ser transliterado para o grego, resultou na forma Iadai, na Septuaginta, e resultou na forma Iadai também na Bíblia Sacra Vulgata, e na forma portuguesada está representado como Jadai, porque a partir de 1515, né? Entre 1515 a 1572 foi criada a consoante J pelo francês Pierre de la Ramée. Se não fosse isso, também no português seria Iadai. Então vou apresentar aqui esse nome Iadai, que tem como prefixo a forma Iá. E pode conferir no texto hebraico, lá em Esdras 10:43, que vocês vão encontrar lá o nome Iadai em hebraico, e vão encontrar também Iadai no grego, Iadai no latim e também no português. Então aqui está o nome Iadai em hebraico, então tem Iadai em hebraico. Aqui também está Iadai em grego, aqui a transliteração, e aqui também está Iadai em latim. E a forma aportuguesada, Jadai. É como eu disse, que antes da criação da consoante J, por volta de 1515 a 1572, no português também era Iadai. Então aqui, tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no latim, quanto no português, esse prefixo que representa os caracteres Yud e Re foi transliterado por IA, e nada além disso. Não existe H depois de Iá. E a mesma coisa no grego, ó. Um iota e um alfa, né, representando a pronúncia, né, ou a transliteração do iod, ou do iud e do re hebraico. E o mesmo seguiu no latim e o português, apesar de ter sido incluso o j no lugar do i, já na era moderna. A pronúncia Iá contida no sufixo da palavra hebraica aleluia, como também no prefixo do nome Iadai, e ainda em inúmeros nomes bíblicos que, ao serem transliterados para o grego na Septuaginta, foram mantidos em si a fonética Iá no sufixo helenizado Ias, como aparece nos nomes aportuguesado Elias, Jeremias, Isaías, Josias e etc. Esses exemplos são provas irrefutáveis de que a transliteração dos caracteres Yud e Re do nome Yud, Re, Vav e Re se resume absolutamente em duas letras, tanto em grego, quanto em latim, quanto em português. Conclui-se que a comprovação escriturística da pronúncia dos dois primeiros caracteres do nome Yud, Re, Vav e Re já é uma prova contundente que joga por terra as falsas pronúncias Yehová, Jeová, Javé, Yahu, Yahuá, Yahou, Yahu e etc. Uma observação. Todas as supostas pronúncias iniciadas com a consoante J ou que contenha o som de RR são falsas. E já temos a pronúncia dos dois primeiros caracteres do nome Yud, Re, Vav, Re, que é Iá. Então agora vamos em busca da pronúncia do terceiro e do quarto caractere do nome Yud, Re, Vav, Re, ou seja, do Vav e do Re. Para resgatar a pronúncia do Vav e do Re, vamos recorrer ao nome de Judá. Para aqueles que não sabem, o nome hebraico de Judá é o único nome que contém em si o nome do nosso Criador em sua forma plena.
tendo apenas a adição do Dalit entre o Vav e o Re. Eis a revelação de um grande segredo. Na pronúncia original do nome de Judá está guardada a pronúncia do nome do nosso Criador. Embora a grande maioria dos religiosos não saibam, mas a pronúncia original do nome de Judá é Iaudá, e se você remover o D da pronúncia Iaudá, você chegará à pronúncia Iauá. Entretanto, no hebraico moderno a pronúncia é Yehuda ou Yehudá. Levando em consideração que no nome hebraico de Judá está contido o nome do nosso Criador e que a vogal U e a vogal A existente na pronúncia original Iaudá e na pronúncia moderna Yehuda, como também na transliteração para o grego Iuda, bem como na transliteração para o latim, que também pronuncia Iuda, e também na forma aportuguesada Judá, evidencia claramente que o Vav e o Re do nome Yud Re Vav Re representam ou são representados foneticamente pelas vogais U e A, respectivamente. E assim conclui-se o resgate da fonética dos 4 caracteres do nome Yud Re Vav Re, restaurando por completo a sua pronúncia original e verdadeira, Iauá. Eu vou mostrar para vocês agora a forma hebraica Iaudá, a forma massorética Yehudá e também a forma grega, né? A transliteração do hebraico para o grego, que dá Iudá, e também da mesma forma a transliteração do grego para o latim, também é Iaudá, ou Iudá, e também para o português, que culminou na forma aportuguesada Judá, através da introdução do J no lugar do I português. Então vamos ver aqui a forma Judá. Então aqui está o nome Iaudá sem os sinais massoréticos. Aqui está o nome do nosso Criador, Yud Re Vav Re. Então, se você reparar, você vai ver que no nome Iaudá, a única diferença é que existe o Dalit, né, em relação ao nome do pai, a única diferença é que existe o Dalit entre o Vav e o Re. É justamente esse Dalit que simboliza a porta pela qual veio Mashiach ao mundo, porque a própria palavra diz que da descendência de Judá ou de Iaudá viria o Salvador, né? Aquele que é considerado o leão da tribo de Judá. Então o Dalit simboliza a porta por meio do qual o Mashiach ou Messias veio ao mundo. Então é por isso que esse é o único nome hebraico que contém os 4 caracteres do nome do nosso Criador. Você pode vasculhar todo o texto hebraico e você vai ver que é o único nome que contém o nome do nosso Criador. Então aqui está a transliteração Iaudá para a língua portuguesa. E aqui está a transliteração da forma massorética, que se lê Yehudá. Inclusive tem aqui a vogal U e a vogal A do nome Iauá. E temos também aqui a transliteração para a forma grega, né? Então aqui está Iudá. Aqui tem um ditongo crescente, né? Onde o Y engole o som do ômicron e se torna na vogal U. Então se lê Iudá. Temos aqui a transliteração também para o latim, né?
que é Yuda ou Yudá. Temos a forma aportuguesada Judá. Então aqui se revela a pronúncia dos dois últimos caracteres do nome do Pai, o U e o A, que representa o Vav e o Re final. Então está aqui revelada a pronúncia do nome Iaudá. E assim nós concluímos, né, o resgate da fonética dos 4 caracteres, restaurando por completo a verdadeira pronúncia do nome Iauá. Mas, porém, o que me deixa intrigado é o fato do inimigo ter usado o homem para ocultar o nome do nosso Criador por meio dos processos de traduções. E não satisfeito com isso, ele usou os israelitas para adulterar oralmente a pronúncia para Iehová, certo? Então, o que aconteceu? Pegaram os 4 caracteres hebraicos, Yud, Re, Vav, Re, e corromperam oralmente a pronúncia, né? Criando a pronúncia Iehová. E nos textos massoréticos hoje você encontra o nome grafado com os sinais massoréticos da forma em que hei de mostrar para vocês aqui agora. Então, o próprio povo israelita, através de influência do inimigo, eles fizeram isso, eles corromperam a fonética com a forma oral e depois introduziram os sinais massoréticos no tetagrama sagrado, ou seja, nos 4 caracteres do nome do nosso Criador. Yud, Re, Vav, Re, eles introduziram esses 2 pontinhos na vertical, certo? Que é um Shevá vocálico, vogal E de som fraco, uma semivogal. E esse ponto diacrítico é o Holem, que representa a vogal O. E esse sinal aqui é um Kametz Gadol, que é a vogal A de som forte, né? Então você lê Iehová, certo? Então aqui é uma pronúncia foneticamente corrompida. E isso se encontra nos textos hebraico-massorético. E o pior de tudo é que o inimigo, depois de ter usado o homem para cometer todas essas corrupções nas Sagradas Escrituras, ele ainda continua atuando por meio das religiões, usando supostos intelectuais para dar sequência ao seu projeto devastador. E em cumprimento ao apoio desse projeto maléfico, o judaísmo tradicional substitui oralmente o nome do nosso Criador pelo atributo Adonai. E sob a mesma mentoria, os cristãos judaizados o substituem pelo termo Hashem ou Hashem, que traduzido é o nome. Vou mostrar para vocês a grafia do nome, Yud, Re, Vav, Re, que se pronuncia Yahweh, e a grafia da palavra Adonai, que quer dizer Senhor Todo-Poderoso. Então, eu vou mostrar para vocês, para que vocês tenham uma noção da diferença entre o nome do Criador e a palavra Adonai, né? Que na verdade não é o nome do Criador, e que jamais eles deveriam fazer esse tipo de prática, né? Então aqui está o nome do Criador, né? Então o judaísmo, quando eles estão fazendo as suas leituras das Escrituras ou citando qualquer uma parte delas, no lugar do nome, que é Yud, Re, Vav, Re, que se lê Iauá, né? Eles simplesmente pronunciam a palavra hebraica Adonai. Aqui está a palavra Adonai, certo? A palavra Adonai, ela é composta por 2 elementos. Adon,
que quer dizer Senhor, e o ai final, esse ai, é proveniente da palavra Shaddai, né? Que quer dizer Todo-Poderoso. Então, Adonai significa Senhor Todo-Poderoso. Então, é diferente Adonai da palavra Adoni, que quer dizer meu Senhor. Muitos confundem o significado de Adonai com o significado de Adoni, mas são distintas os seus significados. E ainda mais, o inimigo levantou também alguns, por meio dos quais veicula nas redes sociais uma teoria conspiratória e absurda, dizendo que Yahweh é a pronúncia hebraica do nome do rei Jeú. Os defensores dessa teoria se baseiam numa suposição apresentada na página 621 do Dicionário Arcaico, Biográfico, Histórico e Mitológico dos Monumentos e Papiros Egípcios, Assírios e Etruscos, o qual apresenta Yahweh como sendo a suposta pronúncia hebraica do nome do rei Jeú. Veja bem, o primeiro grande equívoco cometido pelo autor do referido dicionário e daqueles que compraram essa ideia demonstra que os tais não conhecem as grafias hebraicas que representam os nomes dos dois personagens em questão. Isto é, a grafia hebraica do nome do Criador e a grafia hebraica do nome do rei Jeú. Ambas são totalmente distintas. Veja a diferença entre elas. Aqui em cima está o nome do nosso Criador. É composto pelos caracteres Yud, Re, Vav e Re. Então, o Re aqui está em destaque, em vermelho. E esse outro aqui é a grafia hebraica do nome do rei Jeú. Yud, Re, Vav, Aleph. Então, dá para perceber claramente que não se trata do mesmo nome, porque o último caractere do nome do rei Jeú é um Aleph e o último caractere do nome do nosso Criador é o Re, certo? Então, essa é uma grande diferença que traz na pronúncia algo bem diferente. O segundo equívoco, não menos irrelevante, é que notoriamente os tais desconhecem uma regra gramatical da língua hebraica, na qual todas as vezes que o Aleph for antecedido ou sucedido por um Vav, ele automaticamente se torna mudo. E como o nome hebraico de Jeú finaliza com um Aleph, antecedido por um Vav, então seria impossível a pronúncia do nome hebraico de Jeú ter como terminação a vogal A, exceto por meio da violação da referida regra gramatical da língua hebraica. Em contrapartida a essa teoria absurda, o renomado dicionário bíblico Strong apresenta no numeral 03058 a transliteração e erro embasada no hebraico massorético Yud, Re, Vav, Aleph para a tradicional e conhecida forma Jeú. Então aqui está a forma que o dicionário Strong apresenta a transliteração para a forma hebraica do nome de Jeú. Então não tem nada a ver com Yahweh. Aqui se lê Yehu, certo? E tem mais. Os defensores dessa teoria insana provavelmente não sabem ou não sabem que houve cerca de 6 personagens bíblicos com o referido nome, e o primeiro deles foi um profeta citado em 1 Reis,
capítulo 16, versículo 1, e não foi o rei Jeú, o qual só foi citado a partir de 2 Reis, capítulo 9 e versículo 2. Então, os opositores da verdade sempre revelam as suas desinformações escriturísticas legais. Portanto, a teoria de que o nome do rei Jeú tem Iauá como pronúncia hebraica não procede e cai por terra diante dessa regra hebraica. Essa é mais uma tentativa frustrada dos inimigos da verdade, querendo abafar a qualquer custo a verdadeira pronúncia do nome eterno Yud-He-Vav-He, a qual é Iauá. Para que não fique somente em minhas palavras, imprimi alguns nomes hebraicos de personagens bíblicos, os quais se enquadram na referida regra gramatical aplicada no nome hebraico de Jeú. Eu vou mostrar aqui vários nomes que se enquadram na mesma regra, onde o Aleph, quando ele vem depois de um Vav, ele é automaticamente mudo. Então aqui estão vários nomes que se enquadram nessa mesma regra. Está o nome e está a referência bíblica. E da mesma forma, quando esse mesmo processo acontece no começo de um nome, onde o Aleph aparece no começo e depois dele vem um Vav, ele também se torna mudo. É como está aqui o nome de Uzal e outros mais. Então, quando o Aleph vem antes de um Vav, no início de um nome, ele também se torna mudo. Isso é uma regra gramatical da língua hebraica. E isso derruba por terra a teoria de que o nome hebraico de Jeú, esse nome aqui, culmina na forma Iauá, ou na pronúncia Iauá. Então, diante desse grande reboliço que está acontecendo em escala global, é notório que estamos nos finais dos tempos, portanto, ficai apercebido e acautelai-vos acerca dos falsos profetas e dos falsos ensinadores. Por isso, nos dias atuais, é comum você ouvir alguém dizer que a pronúncia do nome do nosso Criador é Jeová, outros dizem que é Javé, outros dizem que é Iavé ou Iaué, ou que simplesmente a pronúncia original do nome do nosso Criador não tem importância. Até dirão que o que importa é a boa intenção que a pessoa tem em seu coração. Outros dirão que o nome do nosso Criador perdeu a sua pronúncia ao longo dos tempos. E alguns dirão que nós, os gentios, não podemos pronunciá-lo. Se caso você fizer uma pesquisa na internet acerca do verdadeiro nome do nosso Criador, certamente você será bombardeado por uma avalanche de informações contraditórias disseminadas por uma ala sensacionalista do movimento do nome sagrado, dizendo que a pronúncia do nome do nosso Criador é Yahu, ou Yahweh, ou Yahu, ou simplesmente Iaú. Mas não se assuste com essas coisas, porque de agora em diante, muitas supostas pronúncias serão apresentadas como a verdadeira pronúncia do nome Yud-He-Vav-He. Esteja sempre firme na rocha eterna e não deixe ser levado por essas ondas tempestuosas que o inimigo assoprou para te arrastar para as profundezas das trevas. Pense nisso. Recapitulando, vou mostrar agora a diferença entre o bigrama, o trigrama e o tetragrama, porque muitos confundem o nome do nosso Criador com a sua forma bigrama e com a sua forma trigrama. Então vou apresentar aqui para que
as pessoas saibam discernir entre essas formas do nome do nosso Criador. Então aqui está a forma Yah. Ela é composta por um Yud e um Re, que se translitera Yah. Ela é chamada de bigrama ou forma poética do nome do nosso Criador. Então a forma poética, ela é usada em cântico, em poesias e nos salmos também. Essa forma foi poucas vezes usada nas escrituras sagradas. E temos aqui o trigrama. O trigrama é composto por 3 caracteres. O próprio nome diz, tri quer dizer 3, Yud, Re e Vav, que se translitera I-A-U. Essa forma, ela só é usada como um prefixo ou como um sufixo na composição dos nomes chamados teofóricos, né? Ela aparece às vezes no começo ou no fim de um nome. Jamais essa forma apareceu sozinha nas escrituras hebraicas. Esse é o trigrama. Vamos agora para o tetagrama, chamado de tetagrama sagrado YHWH. Mas, na verdade, YHWH não dá entonação fonética, então não representa os sons produzidos pelos 4 caracteres do nome sagrado. Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome eterno que foi citado quase 7.000 vezes no Velho Testamento hebraico. E a pronúncia é Yahweh. Então esse é o tetagrama. Nunca confunda tetagrama com trigrama e com bigrama. São formas de um mesmo nome, mas são distintas. Por quê? Porque o tetagrama é composto por 4 caracteres, o trigrama é composto por 3 caracteres e o bigrama por 2 caracteres. Outra coisa importante que as pessoas precisam entender e saber, para saber discernir entre uma coisa e outra, é a questão do nome Senhor, que em hebraico geralmente ele provém da palavra Adon. Então é necessário que a pessoa saiba que Adon é Senhor, Adoni quer dizer meu Senhor e Adonai quer dizer Senhor Todo-Poderoso. Então eu vou mostrar a diferença para que as pessoas saibam discernir. Essa é a palavra Adon em hebraico, que traduz para o português como Senhor. Geralmente, quando ela aparece no texto hebraico, é traduzida para o português desta forma: o Senhor com letra comuns, apesar de o S ser maiúsculo, mas o resto são letras comuns. Aqui temos a palavra Adoni. Adoni é a junção da palavra Adon mais o sufixo pronominal i, que vem da palavra Sheli. Então é uma palavra composta por 2 elementos, o elemento Adon e o elemento Sheli, que significa meu Senhor. Então Adoni significa meu Senhor. E muitos confundem o significado de Adoni com a palavra Adonai. São distintas os significados. Então, agora eu vou mostrar para vocês a palavra Adonai, que é diferente de Adoni. Então, Adonai é composta por 2 elementos, Adon e o sufixo ai, que vem da palavra Shaddai. Então, é uma palavra composta por 2 elementos. É composta pela palavra Adon e pela palavra Shaddai. Então, literalmente, Adonai significa Senhor Todo-Poderoso. Recapitulando, o nome do nosso Criador, composto pelos caracteres Yud, Re, Vav, Re ou
Yud, Rei, Vav, Rei, contido na Bíblia hebraica, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, foi substituído pelo termo grego Kyrios, na Septuaginta e no Novo Testamento grego. Portanto, hoje, se você pegar a Septuaginta grega ou o Novo Testamento grego, no lugar do nome do nosso Criador, Yud, Re, Vav, Re, você vai encontrar o termo grego Kyrios, que traduzido é Senhor. E o termo grego Kyrios foi traduzido pelo seu equivalente latino Dominus na Bíblia Sacra Vulgata. Então, Kyrios foi traduzido na Bíblia Sacra Vulgata pelo seu equivalente Dominus, que traduzido também é Senhor. E Dominus foi traduzido pelo seu equivalente em português Senhor nas Bíblias Sagradas tradicionais. Então, quando você se deparar em alguma versão da Bíblia Sagrada em português, a maioria delas traz Senhor dessa forma, a forma versal, versalite, que é o S maiúsculo maior, e o resto também é maiúsculo, porém menor do que o S inicial. Sabemos a importância do nome na identificação da pessoa do nosso Criador. E diante do exposto, deixo aqui as minhas indagações e as minhas considerações finais. Sendo o nome do nosso Criador o carro-chefe das Escrituras hebraicas, foi uma decisão sábia por parte dos israelitas ter deixado de pronunciá-lo? Sabendo do seu imensurável valor espiritual, seria correto substituí-lo oralmente pelo termo Adonai ou corromper a sua pronúncia para Yehová, conforme atualmente está grafado nos textos maçoréticos? Não seria um gravíssimo erro substituí-lo por Kyrios na tradução grega Septuaginta e por Dominus na Bíblia Sacra Vulgata e por Senhor nas versões portuguesas? Eu te convido a uma profunda reflexão, porque o que aconteceu com o nome do nosso Criador é algo muito sério e de um prejuízo espiritual sem precedentes. Por isso esse assunto merece toda a nossa atenção. Eis uma pérola da verdade que os sinceros e puros de coração precisam conhecer. O meu desejo é que você que tem fome e sede de justiça entenda isso, pois já estamos nos finais dos tempos, onde tudo que foi ocultado virá à tona por meio da luz da verdade, e nem mesmo o próprio Satã conseguirá impedir a restauração daquilo que foi descaracterizado ideologicamente nas Sagradas Escrituras ao longo dos tempos, cujo objetivo satânico era manter o ser humano preso na mentira. Pois bem, há um detalhe importantíssimo a respeito do valor espiritual do nome do nosso Criador, que de modo algum deva permanecer oculto aos atentos e zelosos leitores bíblicos. Saibam que o nosso Criador não criou o seu nome aleatoriamente, como se fosse simplesmente um mero rótulo. Os 4 caracteres Yud, Re, Vav, Re, que formam o seu nome, tem a sua raiz etimológica, ou seja, a sua origem no verbo hebraico hayá, que é o verbo ser ou existir. E por isso, o nome Yahweh significa eu sou a existência, ou pode significar também eu existo por mim mesmo, ou eu sou o autoexistente, ou simplesmente a existência. Neste estudo, ficou comprovado escrituristicamente que o pronome de tratamento Senhor, que expressa autoridade e senhorio, embora esteja ocupando de forma indevida o lugar do nome sagrado Yahweh nas Bíblias em português,
Contudo, mesmo não possuindo a equivalência do nome Yahweh, porém não se trata de um termo depreciativo, como alguns exclusivistas que, por falta de conhecimento do que de fato ocorreu na Sagrada Escritura, por meio dos processos de traduções, demonizam a palavra Senhor, associando-a erroneamente ao nome próprio Baal. Até afirmam que Senhor é Baal em hebraico. Veja o grau de analfabetismo bíblico dos tais. Entretanto, constitui-se uma gravíssima transgressão contra os escritos sagrados fazer uso dos termos Senhor, Adonai, Hashem ou o Eterno, no lugar onde nas Sagradas Escrituras está grafado o nome Yahweh, pois tais termos não possuem a equivalência do incomparável nome sagrado do nosso Criador. Lembrem-se sempre do que foi dito em Êxodo 3,15 e em Joel 2,32 e em Atos 2,21 e Romanos 10,13. Pense nisso. Antes de finalizar esse vídeo, permitam-me uma observação importantíssima. Muitos dirão que estou apresentando um novo nome para o nosso Criador. Porém, essa teoria ela não tem embasamento escriturístico, porque Yahweh é apenas uma transliteração do nome composto pelos 4 caracteres Yud, Re, Vav, Re. O nome do nosso Criador é imutável, conforme está escrito lá em Êxodo 3,15, que o próprio Altíssimo Todo-Poderoso disse: esse é o meu nome eternamente, e através dele eu serei lembrado de geração em geração. Então é impossível que o homem tenha mudado o nome, porque ele foi retido no texto hebraico. Inclusive, se você pegar qualquer texto hebraico hoje, lá está grafado o nome do nosso Criador. Em alguns textos está sem os sinais massoréticos, está apenas os 4 caracteres, que é a forma original. E nos textos massoréticos está o nome grafado com os sinais massoréticos. Eles distorceram a pronúncia original e criaram a pronúncia falsa Yehová, da qual surgiu a falsa pronúncia aportuguesada Jeová. Então, aqui está o nome do nosso Criador com a sua forma original, ou seja, os 4 caracteres Yud, Rei, Vav, Rei, mas pontuado com os sinais massoréticos para distorcer a verdadeira pronúncia e criar a falsa pronúncia Yehová. Então, o homem tentou ocultar a pronúncia do nome através dessa falsa pronúncia. Então, isso é o que realmente aconteceu. Mas lembre-se disso: o nome do nosso Criador é imutável e ele jamais permitiu que alguém mudasse o seu nome ou que o tirasse das escrituras hebraicas, para que nos finais dos tempos o nome pudesse vir ao conhecimento de todos aqueles que buscam a verdade através das escrituras sagradas. Então esse é o propósito do nosso Criador, é que o homem saiba o seu nome e conheçam a sua verdadeira pronúncia, porque está escrito no profeta Joel que todo aquele que invocar o meu nome, diz o nosso Pai Celestial. Então todo aquele que invocar o nome será salvo, conforme ele afirmou no livro do profeta Joel. E como vão invocar o nome se a pessoa não conhece a sua grafia e nem tampouco conhece a sua pronúncia? Então, a única forma de invocar o nome é de forma oralmente, ou seja, de forma falada. E não adianta só conhecer os 4 caracteres do nome. Tem que conhecer a sua verdadeira pronúncia. Porque aquele que conhece a grafia
mas não sabe pronunciá-lo corretamente, é como se fosse uma pessoa analfabeta que conhece as letras, por exemplo, vê um texto, mas não sabe ler. Então, o nosso Criador, pela sua infinita misericórdia e providência, nesses últimos tempos, está dando a conhecer o seu verdadeiro nome. E que ele possa levar esse conhecimento na mente daqueles que, de bom grado, buscam a sua verdadeira palavra. Aqueles que amam realmente o nosso Criador em espírito e em verdade. E se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe um joinha e se inscreva no meu canal clicando no link abaixo. E que as bênçãos do alto vos sejam multiplicadas indistintamente. Até o próximo vídeo, se o Altíssimo assim o permitir.